Alice carregava uma mala velha e surrada quando as mulheres do povoado começaram a gritar e apontar para ela. Está louca, garota! Nunca vai ter nada com esse pobre. Elas riram tanto que quase caíram no chão. Nenhuma delas imaginava que o homem simples ao lado de Alice guardava um segredo que mudaria tudo para sempre. Alice estava ajoelhada no chão de terra batida, lavando roupa no tanque comunitário do povoado, quando ouviu as risadas. Sempre as risadas. Aos 26 anos, ela já tinha se acostumado com aquele som cruel que a seguia por onde passava. As outras mulheres do lugar nunca perdiam uma oportunidade de lembrar que ela era diferente, que era a órfã abandonada, a que não tinha família nem futuro. Olha só a Alice ali, disse uma das mulheres, apontando na direção dela. Coitada, ainda acredita que vai encontrar alguém para casar com ela. As gargalhadas ecoaram pelo local. Alice fingiu não ouvir, esfregando a roupa com mais força, tentando ignorar a dor que sempre vinha junto com essas situações. Tinha pele morena clara que brilhava no sol, cabelo liso que ela sempre prendia para trás com um elástico velho, e olhos que carregavam uma tristeza profunda, mas também uma força que poucos conseguiam enxergar. Que homem ia querer uma mulher sem família, sem dote, sem nada para oferecer? Continuou outra mulher, secando as mãos no avental. Alice, querida, aceita logo que seu destino é ficar sozinha. Para de sonhar com coisas impossíveis. Alice parou de esfregar a roupa por um segundo. As palavras doíam porque ela sabia que, de certa forma, elas tinham razão. Não tinha nada mesmo. Nem família, nem dinheiro, nem perspectiva. Tinha sido abandonada quando criança na porta da igreja do povoado, criada pela caridade de pessoas que sempre faziam questão de lembrar que estavam fazendo um favor. Trabalhava como doméstica em casas diferentes, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Alice não tem nem onde cair, riu uma terceira mulher. Imagina que tipo de homem ia se interessar por alguém assim, só se fosse outro humilhado igual a ela. As risadas ficaram mais altas. Alice sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não ia dar o gostinho para elas de vê-la chorar. Tinha aprendido desde pequena que mostrar fraqueza só aumentava a crueldade das pessoas. Continuou lavando, fingindo que aquelas palavras não a atingiam como facadas no peito. Foi nesse momento que um homem apareceu caminhando pela rua principal do povoado. Alice levantou os olhos e viu alguém que nunca tinha visto antes. Era alto, tinha por volta de 32 anos, pele clara e cabelos castanho escuro um pouco desalinhados. Vestia roupas simples, uma camisa de tecido comum e calça jeans desbotada. Carregava uma mochila velha nas costas e parecia perdido, olhando ao redor como se procurasse alguma coisa. As mulheres que estavam zombando de Alice também notaram o estranho e imediatamente perderam o interesse em humilhá-la. Começaram a arrumar os cabelos e ajustar as roupas, como faziam sempre que aparecia algum homem novo no povoado. O homem se aproximou do tanque onde Alice estava e parou a alguns metros de distância. Com licença, ele disse com voz calma e educada. Vocês poderiam me dizer onde fica a pensão da Dona Maria? As mulheres se atropelaram para responder, cada uma tentando chamar a atenção dele. Mas ele parecia não estar prestando muita atenção nas explicações confusas que elas davam. Seus olhos se fixaram em Alice, que tinha voltado a lavar a roupa, tentando passar despercebida. A pensão fica na rua de cima, Alice disse sem levantar a cabeça, indicando a direção com um gesto discreto. 3 casas depois da farmácia. Tem uma placa pequena na porta. O homem sorriu. Obrigado. Você é muito gentil. Alice sentiu o rosto esquentar com o elogio simples. Há tanto tempo ninguém falava com ela daquela forma, com respeito e educação. As outras mulheres ficaram visivelmente irritadas por terem sido ignoradas. De nada. Alice murmurou, ainda sem olhar para ele. O homem ficou ali parado por mais alguns segundos, como se quisesse dizer alguma coisa, mas depois balançou a cabeça e seguiu na direção que Alice havia indicado. Enquanto ele se afastava, as mulheres explodiram em comentários maldosos. Viram isso? Nem cumprimentou a gente direito, reclamou uma delas. Que grosseria. Deve ser mais um pobre coitado procurando trabalho, disse outra. Olha as roupas que ele estava usando. Nem deve ter dinheiro para pagar a pensão. Pelo menos tem cara de trabalhador, comentou a terceira.
diferente de certas pessoas que vivem de esmola. A última frase foi direcionada claramente para Alice, que sentiu a familiar pontada de dor no peito. Terminou de lavar a roupa em silêncio, torceu cada peça com cuidado e colocou tudo na bacia. Quando se levantou para ir embora, ouviu uma das mulheres comentar: "Coitado do homem. Se soubesse que a Alice estava interessada nele, sairia correndo." Quem ia querer se envolver com uma mulher que não tem nem onde morar direito? Alice caminhou para casa, se é que podia chamar de casa o quartinho minúsculo que alugava nos fundos da casa de uma família, tentando esquecer tanto as palavras cruéis quanto o rosto gentil do estranho. Mas era difícil tirar da cabeça o jeito respeitoso com que ele tinha falado com ela, como se ela fosse uma pessoa normal, digna de consideração. Naquela noite, deitada no colchão fino que servia de cama, Alice ficou pensando na vida que levava. Sempre tinha sido assim, desde que se entendia por gente. As pessoas do povoado a tratavam como um fardo, como alguém que estava ali por caridade e que deveria ser grata por qualquer migalha de atenção. Nunca tinha tido namorado, nunca tinha recebido flores, nunca tinha sido convidada para dançar nas festas do povoado. Às vezes se perguntava como seria ter alguém que a olhasse com carinho, que a fizesse sentir importante. Mas sempre afastava esses pensamentos, porque sabia que eram perigosos. Sonhar demais só trazia mais sofrimento. No dia seguinte, Alice estava varrendo a frente da casa onde trabalhava quando viu o mesmo homem caminhando pela rua. Desta vez, ele não parecia perdido. Caminhava com mais confiança, como se já tivesse se familiarizado com o lugar. Quando passou perto dela, parou e sorriu. "Olá", ele disse. "Obrigado novamente pela ajuda de ontem. Encontrei a pensão certinho." Alice parou de varrer e olhou para ele. À luz do sol, pode ver melhor o rosto dele. Tinha olhos verdes claros e um sorriso sincero que a fez sentir um calor estranho no peito. "Ainda bem", ela respondeu, voltando a varrer para disfarçar o nervosismo. "Meu nome é Gabriel", ele disse, estendendo a mão. "E você é Alice, não é? Ouvi as mulheres falando seu nome ontem." Alice hesitou antes de aceitar o aperto de mão. A pele dele era macia, diferente das mãos calejadas dos homens do povoado. "Sou sim", ela confirmou. "Prazer em conhecê-la oficialmente, Alice." A forma como ele disse o nome dela fez algo se mexer dentro do peito de Alice. Ninguém nunca tinha falado seu nome daquele jeito, com tanto cuidado e respeito. "O senhor vai ficar muito tempo no povoado?" Alice perguntou, tentando manter a conversa. "Ainda não sei ao certo", Gabriel respondeu. "Depende de algumas coisas, mas por enquanto pretendo ficar uns dias." Alice assentiu, sem saber o que mais dizer. Gabriel ficou ali parado por alguns segundos, como se também não soubesse como continuar a conversa. Foi quando uma das mulheres que tinha zombado de Alice no dia anterior apareceu na esquina e se aproximou deles. "Bom dia", a mulher disse com voz melosa, ignorando completamente Alice e se dirigindo apenas para Gabriel. "Você é o rapaz novo que chegou ontem, não é? Eu sou a Carmen. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar." Gabriel olhou para a mulher e depois para Alice, que tinha voltado a varrer com mais intensidade. "Obrigado pela oferta", ele disse educadamente. "Mas a Alice já tem me ajudado bastante." A resposta pegou tanto Carmen quanto Alice de surpresa. Carmen forçou um sorriso amarelo, claramente irritada por ter sido dispensada. "A Alice?", ela disse com um risinho forçado. "Ah, sim, claro." "Bem, se mudar de ideia, já sabe onde me encontrar." Carmen se afastou com passos duros, e Alice pode sentir a raiva irradiando dela. Gabriel esperou ela sair de vista antes de falar novamente. "Parece que você não é muito popular por aqui", ele comentou, mas não havia julgamento na voz dele, apenas observação. Alice parou de varrer e olhou para ele com surpresa. A maioria das pessoas fingia não notar a forma como ela era tratada, ou simplesmente não se importava. "As pessoas daqui não gostam muito de mim", ela admitiu, baixando os olhos. "Por quê?", Gabriel perguntou. E Alice pode perceber que a pergunta era genuína, não apenas curiosidade superficial. Alice hesitou. Não estava acostumada a falar sobre sua vida com estranhos. Na verdade, não estava acostumada a falar sobre sua vida com ninguém.
Mas havia algo no jeito de Gabriel que a fazia sentir segura. Eu não tenho família, ela disse finalmente. Fui abandonada quando era bebê. Cresci dependendo da caridade dos outros. As pessoas não esquecem isso. Gabriel ficou em silêncio por um momento, e Alice se arrependeu de ter falado. Provavelmente ele também ia embora agora, como todo mundo que descobria sua história. Mas Gabriel não foi embora. Em vez disso, ele disse: "Sinto muito. Deve ter sido muito difícil crescer assim." A compaixão sincera na voz dele fez os olhos de Alice se encherem de lágrimas. Ela piscou várias vezes para não chorar na frente dele. "Já me acostumei", ela mentiu. Gabriel a olhou por mais alguns segundos, como se conseguisse ver através da mentira. "Bem", ele disse finalmente, "eu acho que as pessoas daqui não sabem reconhecer uma boa pessoa quando veem uma." E antes que Alice pudesse responder, ele acenou e continuou caminhando, deixando-a ali parada, com o coração batendo mais rápido do que tinha batido em muito tempo. Nos dias seguintes, Gabriel passou a aparecer no povoado com uma frequência que chamou a atenção de todo mundo. Alice começou a notar que ele sempre arranjava uma desculpa para passar perto dos lugares onde ela estava trabalhando. Quando ela estava estendendo roupa no quintal, ele aparecia pedindo informação sobre alguma rua. Quando ela estava varrendo a calçada, ele passava cumprimentando com aquele sorriso gentil que fazia o coração dela acelerar. As mulheres do povoado também notaram, e não gostaram nem um pouco. "Que estranho esse homem", comentou Carmen enquanto Alice lavava a louça na casa onde trabalhava. "Fica rondando por aí sem fazer nada de útil. Deve estar procurando alguma mulher ingênua para aplicar golpe." Alice fingiu não estar ouvindo, mas cada palavra era como um alfinete no peito. Estava começando a se permitir sentir algo por Gabriel, e isso a assustava. Tinha medo de estar criando expectativas que só iriam resultar em mais dor. "Você viu como ele olha para Alice?", sussurrou outra mulher, achando que Alice não estava prestando atenção. "Coitado, deve estar desesperado mesmo." Só alguém sem opção ia se interessar por ela. As risadas vieram em seguida, como sempre. Alice apertou a esponja com mais força, tentando controlar as lágrimas que insistiam em aparecer. Por que tinha que ser sempre assim? Por que as pessoas não conseguiam deixá-la em paz? Foi naquele momento que Gabriel apareceu na porta da cozinha. "Bom dia", ele disse, dirigindo-se diretamente para Alice. "Posso falar com você um minutinho?" As mulheres ficaram em silêncio, curiosas para saber o que ele queria. Alice secou as mãos no pano de prato, o coração batendo descompassado. "Claro", ela respondeu, saindo da cozinha e indo para o quintal onde poderiam conversar com mais privacidade. Gabriel esperou ela se afastar antes de falar. "Alice, eu queria te fazer um convite." Alice sentiu o mundo parar. Um convite? Para ela? Que tipo de convite? Ela perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "Tem uma feira na cidade vizinha amanhã. Pensei que talvez você gostasse de ir comigo. Podemos pegar o ônibus cedo e voltar no final da tarde." Alice ficou sem palavras. Ninguém nunca a tinha convidado para sair. Nunca. A ideia de passar um dia inteiro com Gabriel, longe dos olhares julgadores do povoado, parecia um sonho impossível. Eu não sei", ela gaguejou. "Preciso trabalhar. É domingo", Gabriel disse com um sorriso. "Você trabalha no domingo também?" Alice percebeu que estava procurando desculpas porque tinha medo. Medo de acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Medo de se decepcionar. Medo de descobrir que Gabriel era igual a todos os outros. "Por que está me convidando?" ela perguntou, olhando diretamente nos olhos verdes dele. "Você nem me conhece direito." Gabriel ficou sério por um momento. "Porque você parece ser a única pessoa genuína neste lugar. E porque eu gostaria muito de conhecê-la melhor." A sinceridade na voz dele derreteu todas as defesas de Alice. "Está bem", ela disse antes que pudesse mudar de ideia. "Eu aceito." O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel foi como o sol nascendo depois de uma noite muito longa. "Que bom. Encontro você na praça às 8 da manhã?" Alice assentiu, ainda não acreditando que tinha aceitado. Gabriel se despediu e foi embora, deixando-a ali parada no quintal, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quando voltou para a cozinha, as mulheres estavam como abutres, esperando para atacar. O que ele queria?
Carmen perguntou com uma curiosidade mal disfarçada. Nada demais, Alice respondeu, tentando soar casual. Nada demais? Outra mulher se intrometeu. Vocês ficaram conversando por um tempão. Deve ter sido alguma coisa importante. Alice não respondeu. Continuou lavando a louça. Mas as mulheres não desistiram. Alice, você precisa tomar cuidado, Carmen disse com uma falsa preocupação. Homem que aparece do nada sempre tem segundas intenções, principalmente com mulher sozinha como você. É verdade, concordou outra. Ele deve estar procurando alguém fácil de enganar. Que tipo de homem decente ia se interessar por uma mulher sem família, sem dinheiro, sem futuro? As palavras cortaram fundo, como sempre. Alice sentiu a familiar dor no peito, mas desta vez havia algo diferente. Uma pequena chama de raiva que começava a crescer. Vocês não conhecem ele, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. E você conhece? Carmen riu. Alice, querida, você é muito ingênua. Homem não conversa com mulher por bondade. Sempre quer alguma coisa em troca. Principalmente quando a mulher não tem nada para oferecer, completou outra, maliciosa. Alice terminou de lavar a louça em silêncio, mas por dentro estava fervendo. Pela primeira vez na vida, alguém a tinha tratado com respeito. A tinha convidado para sair. A tinha feito se sentir especial. E essas mulheres queriam destruir isso antes mesmo de começar. Naquela noite, Alice ficou acordada pensando no encontro do dia seguinte. Que roupa ia usar? O que iam conversar? Como seria estar sozinha com Gabriel, longe dos olhares curiosos e maldosos do povoado? Escolheu seu vestido menos remendado, o único que ainda tinha uma cor bonita. Lavou o cabelo com cuidado e tentou se ver no espelhinho pequeno e rachado que tinha no quarto. Para sua surpresa, viu uma mulher jovem, com olhos brilhantes e um sorriso tímido nos lábios. Fazia tanto tempo que não se olhava no espelho com esperança que quase não se reconheceu. No domingo de manhã, Alice chegou na praça 5 minutos antes das 8. Gabriel já estava lá, esperando com um sorriso no rosto. Vestia uma camisa azul clara que realçava os olhos verdes e carregava uma sacola pequena. Bom dia, Alice, ele disse, e ela sentiu aquele calor familiar no peito. Você está linda. Alice sentiu o rosto pegar fogo. Ninguém nunca tinha dito que ela estava linda. Obrigada, ela murmurou, baixando os olhos. O ônibus chegou poucos minutos depois, e eles subiram juntos. Alice nunca tinha saído do povoado antes. Enquanto a paisagem mudava pela janela, Gabriel contava histórias sobre lugares que tinha visitado, pessoas que tinha conhecido. Falava de uma forma que fazia Alice sentir como se também tivesse vivido aquelas experiências. Você viaja muito? Alice perguntou curiosa. Já viajei bastante, Gabriel respondeu. Mas agora estou procurando um lugar para me estabelecer. Um lugar onde possa ser feliz. E acredita que pode ser feliz aqui no nosso povoado? Alice perguntou, genuinamente surpresa. Gabriel olhou diretamente nos olhos dela. Acredito que posso ser feliz em qualquer lugar, desde que esteja com a pessoa certa. O coração de Alice quase parou. Havia alguma coisa na forma como ele disse isso, como se estivesse falando especificamente sobre ela. Mas era impossível, não era? Homens como Gabriel não se interessavam por mulheres como ela. A feira estava cheia de cores, cheiros e sons. Gabriel comprou flores para Alice, escolheu frutas que ela nunca tinha provado, insistiu em pagar tudo quando ela tentou contribuir. Caminharam lado a lado entre as barracas, conversando sobre tudo e nada. Gabriel, Alice disse durante o almoço num restaurante simples da cidade. Posso te fazer uma pergunta? Claro, qualquer coisa. Por que está sendo tão gentil comigo? Você nem me conhece. Gabriel parou de comer e a olhou seriamente. Alice, posso te fazer uma pergunta também? Ela assentiu. Por que você acha que não merece gentileza? A pergunta pegou Alice de surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Por que mesmo? Por que achava que não merecia ser tratada bem? As pessoas sempre me disseram que eu não valia nada. Ela disse finalmente, a voz quase sussurrando, que eu era um fardo, que devia ser grata por qualquer migalha de atenção. Gabriel se inclinou para a frente, pegando a mão dela sobre a mesa. O toque foi elétrico.
mandando ondas de calor pelo braço de Alice. Alice, olha nos meus olhos, ele disse com firmeza. Essas pessoas estão erradas. Você vale muito. Você é gentil, trabalhadora, honesta. Você tem um coração puro que qualquer pessoa decente deveria valorizar. As lágrimas que Alice tinha segurado durante anos finalmente começaram a cair. Não lágrimas de dor dessa vez, mas lágrimas de alívio. Alguém finalmente a via como ela realmente era. Desculpa, ela disse, limpando o rosto com as mãos. Não queria chorar. Não pede desculpa por sentir. Gabriel disse suavemente. Você guardou isso dentro de você por tempo demais. O resto do dia passou como um sonho. Gabriel a tratava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Ouvia quando ela falava, ria das suas piadas tímidas, defendia-a quando um vendedor foi mal educado. Alice nunca tinha se sentido tão protegida, tão valorizada. No ônibus de volta, ela estava exausta emocionalmente. Apoiou a cabeça no ombro de Gabriel sem perceber. E ele não se afastou. Pelo contrário, ajeitou-se para que ela ficasse mais confortável. Alice, ele disse baixinho quando estavam chegando no povoado. Hoje foi o melhor dia que tive em muito tempo. Para mim também, ela admitiu, levantando a cabeça para olhá-lo. Podemos repetir? Quero dizer, podemos nos ver mais vezes? Alice sentiu o coração explodir de felicidade. Eu gostaria muito. Quando desceram do ônibus, já estava escurecendo. Gabriel a acompanhou até perto de casa, mantendo uma distância respeitosa, mas caminhando devagar como se não quisesse que o momento terminasse. Obrigada por hoje, Alice disse quando chegaram na esquina da rua dela. Foi mágico. Gabriel sorriu daquele jeito que fazia ela se sentir especial. A magia toda foi sua, Alice. Você ilumina qualquer lugar onde está. Ele se despediu com um beijinho respeitoso na testa, deixando Alice ali parada, tocando o local onde os lábios dele tinham encostado. Pela primeira vez na vida, ela se sentia realmente viva. Mas enquanto caminhava os últimos metros até casa, não percebeu as cortinas se mexendo nas janelas vizinhas. Não viu os olhares curiosos e invejosos das mulheres que tinham presenciado a despedida carinhosa. O que Alice não sabia era que aquele dia perfeito tinha plantado sementes de ciúme e maldade que logo iriam germinar, e que a felicidade que estava sentindo seria testada de formas que ela nem conseguia imaginar. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Alice. Gabriel aparecia todos os dias, sempre com uma desculpa diferente para vê-la. Às vezes, trazia flores silvestres que colhia no caminho. Outras vezes aparecia com alguma fruta doce que tinha comprado na feira. Nunca chegava de mãos vazias, e Alice se sentia cada vez mais especial. Mas o povoado inteiro estava observando e falando. Isso não pode continuar assim. Carmen resmungou enquanto observava Alice e Gabriel conversando na praça. A garota está se iludindo. Esse homem vai usar ela e depois vai embora. É verdade, concordou outra mulher. Homem que presta não fica perdendo tempo com mulher sem futuro. Ele deve estar atrás de alguma coisa. Ou então é maluco mesmo, riu uma terceira, porque só sendo louco para se interessar pela Alice. As risadas ecoaram pela praça, mas dessa vez Alice não baixou a cabeça. Segurou a mão de Gabriel com mais firmeza e continuou caminhando. Ele havia lhe ensinado que ela valia muito e estava começando a acreditar nisso. Alice, Gabriel disse naquela tarde enquanto caminhavam pela beira do riacho que cortava o povoado. Preciso te contar uma coisa. O coração de Alice disparou. Sempre que alguém começava uma conversa assim, era para dar notícia ruim. O que é? Ela perguntou, tentando se preparar para o pior. Estou pensando em sair daqui, Gabriel disse, parando de caminhar e se virando para olhá-la. Este lugar não é bom para nós dois. Alice sentiu o mundo desmoronar. Ele estava indo embora. Claro que estava. Tinha sido bom demais para ser verdade. Entendo, ela disse, tentando controlar a voz para não chorar. Quando você vai? Alice, você não entendeu, Gabriel disse, pegando as duas mãos dela. Eu disse nós dois. Quero que você venha comigo. Alice ficou sem ar. Comigo? Para onde? Para longe daqui. Para um lugar onde possamos ser felizes sem ninguém nos julgando. Onde você possa ser tratada como merece. Gabriel,
Eu não posso simplesmente sair daqui. Alice disse, ainda em choque. Este é o único lugar que conheço. Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Você tem a mim. Gabriel disse com uma intensidade que fez Alice sentir borboletas no estômago. E eu tenho o suficiente para nós dois. Confie em mim, Alice. Podemos construir uma vida juntos. Alice olhou nos olhos verdes dele e viu sinceridade absoluta. Mas também viu algo mais, algo que não conseguia identificar. Havia mistérios em Gabriel que ela ainda não tinha descoberto. Você mal me conhece, ela sussurrou. Como pode ter tanta certeza? Gabriel sorriu daquele jeito que derretia todas as defesas dela. Alice, eu conheço seu coração. Conheço sua bondade, sua força, sua capacidade de amar apesar de toda a dor que já passou. É isso que importa. Mas as pessoas vão dizer. Que diferença faz o que vão dizer? Essas pessoas nunca fizeram nada por você além de te humilhar. Por que a opinião delas deveria importar? Alice sabia que ele estava certo, mas era difícil ignorar uma vida inteira de condicionamento. Gabriel, eu tenho medo. Medo de quê? Medo de acreditar que isso é real. Medo de descobrir que é um sonho e acordar sozinha de novo. Gabriel pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar diretamente nos olhos dele. Alice, olha para mim. Isso é real. Eu sou real. O que sinto por você é real. E vou provar isso todos os dias pelo resto da minha vida, se você me deixar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alice. Não lágrimas de tristeza, mas de uma esperança tão intensa que doía no peito. Está bem, ela sussurrou. Eu vou com você. Gabriel a abraçou com tanta força que Alice quase não conseguiu respirar. Mas nunca tinha se sentido tão segura na vida. A notícia se espalhou pelo povoado como fogo em palha seca. Alice ia embora com Gabriel. O escândalo foi imediato e brutal. Ela enlouqueceu de vez. Carmen declarou para quem quisesse ouvir. Vai sair daqui com um homem que nem conhece direito. Isso só pode acabar mal. Coitada, disse outra mulher, mas o tom era de falsa piedade. Está tão desesperada que se agarrou no primeiro homem que apareceu. Não vê que ele está aproveitando da fragilidade dela. Alice sempre foi ingênua, comentou uma terceira. Mas isso passou dos limites. Ela vai se arrepender amargamente. As mulheres se organizaram como um exército para uma última tentativa de salvar Alice do que consideravam um erro terrível. Na manhã seguinte, quando Alice estava arrumando suas poucas coisas numa mala velha de papelão, uma multidão de mulheres apareceu na porta do quartinho onde ela morava. Alice, precisamos conversar com você, Carmen disse com autoridade. É para o seu próprio bem. Alice sabia que não tinha escolha. Deixou a mala de lado e saiu para enfrentar o que sabia que seria uma humilhação coletiva. Alice, filha, começou uma das mulheres mais velhas. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Como pode sair daqui com um homem que conheceu há apenas algumas semanas? Atacou outra. Você nem sabe de onde ele veio. O que faz da vida, se tem família. E se ele for casado? E se for fugitivo? E se for doente? As perguntas vinham como tiros de metralhadora. Alice respirou fundo antes de responder. Gabriel é um homem bom. Ele me trata com respeito e carinho. Respeito? Carmen gargalhou. Alice, que tipo de respeito é esse? Ele está te tirando da sua terra, te isolando de todo mundo que você conhece. Todo mundo que eu conheço me trata mal. Alice respondeu com uma coragem que surpreendeu até ela mesma. Gabriel me faz sentir especial. Especial? Outra mulher riu amargamente. Alice, você é uma mulher sozinha, sem família, sem dinheiro. Que tipo de homem decente ia querer isso? Só alguém que está aproveitando da sua situação. As palavras cortaram fundo, como sempre. Por um momento, Alice sentiu a familiar dúvida se infiltrando no coração. E se elas estivessem certas? E se Gabriel estivesse mesmo aproveitando dela? Alice, Carmen continuou, vendo que tinha atingido o alvo. Você acha mesmo que um homem como ele ia se interessar por você se tivesse outras opções? Olha para você. Olha para sua vida. O que você tem para oferecer? Eu tenho amor para oferecer, Alice disse, a voz tremendo, mas firme. E Gabriel valoriza isso. Amor? As risadas foram cruéis. Alice,
Amor não paga conta. Amor não constrói futuro. Você está se iludindo com fantasias românticas. É melhor ficar aqui trabalhando honestamente do que sair por aí atrás de sonhos impossíveis, disse outra mulher. Pelo menos aqui você tem um teto e comida garantida. Alice olhou ao redor para todas aquelas mulheres que sempre tinham sido cruéis com ela, e de repente tudo ficou claro. Elas não estavam preocupadas com o bem-estar dela. Estavam incomodadas porque ela estava escapando da miséria enquanto elas continuavam presas nas vidas medíocres. Vocês sabem o que eu acho? Alice disse, surpreendendo todo mundo com a firmeza na voz. Acho que vocês têm inveja. Inveja porque alguém me escolheu, quando ninguém nunca escolheu vocês de verdade. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar tinha virado pedra. Inveja? Carmen explodiu. Inveja de quê? De você estar se humilhando com um homem que nem sabemos quem é? Inveja porque Gabriel me vê como uma mulher especial, enquanto os maridos de vocês as tratam como empregadas domésticas. Alice continuou, sentindo uma força que nunca soube que tinha. Inveja porque eu tive coragem de aceitar o amor quando ele apareceu, em vez de ficar aqui reclamando da vida. As mulheres ficaram chocadas com a ousadia de Alice. Nunca tinham visto ela responder dessa forma. Alice, você vai se arrepender, Carmen disse entre dentes. Quando esse homem te abandonar em alguma cidade distante, sem dinheiro e sem ninguém, você vai lembrar das nossas palavras. Se isso acontecer, Alice respondeu com dignidade, pelo menos vou ter tentado ser feliz, coisa que vocês nunca tiveram coragem de fazer. E com essas palavras, Alice entrou no quartinho, pegou sua mala velha e saiu determinada a encontrar Gabriel na praça, onde tinham combinado de se encontrar para partir juntos. Enquanto caminhava pelas ruas do povoado pela última vez, ouviu os sussurros e as risadas atrás dela. Mas dessa vez, em vez de dor, sentiu liberdade. Estava deixando para trás não apenas um lugar, mas uma versão de si mesma que tinha aceitado ser tratada como menos do que merecia. Gabriel estava esperando na praça, e quando viu Alice chegando com a mala, seu rosto se iluminou de felicidade. Está pronta? Ele perguntou estendendo a mão. Alice olhou para trás uma última vez. Viu as mulheres observando da distância com expressões de desprezo e curiosidade mórbida e sorriu. Estou, ela disse, pegando a mão de Gabriel. Estou pronta para começar minha vida de verdade. A notícia de que Alice e Gabriel iam partir naquela manhã se espalhou pelo povoado como rastilho de pólvora. Quando Alice chegou na praça carregando sua mala velha de papelão, parecia que metade do povoado estava lá para assistir ao espetáculo. Gabriel a esperava próximo ao ponto onde o ônibus passaria. Vestia a mesma roupa simples de sempre, carregava uma mochila desbotada, mas havia algo diferente no jeito dele. Uma confiança silenciosa que Alice não tinha notado antes. Está tudo bem? Gabriel perguntou quando viu a expressão tensa no rosto dela. Estou nervosa, Alice admitiu, olhando ao redor para as dezenas de pessoas que se aglomeravam para vê-los partir. Sinto como se estivesse no tribunal. Gabriel seguiu o olhar dela e franziu a testa ao ver a multidão. Eles não têm nada melhor para fazer? Estão esperando eu fazer papel de boba. Alice sussurrou. Querem ver quando você me abandonar na primeira cidade. Gabriel pegou a mão dela e apertou com firmeza. Alice, olha nos meus olhos. Isso não vai acontecer. Jamais. Mas a conversa foi interrompida por uma voz alta e debochada. Olhem só, a Alice realmente vai embora, gritou Carmen se aproximando com um grupo de mulheres. Coitada, não sabe onde está se metendo. As risadas começaram baixo, mas foram crescendo conforme mais pessoas se juntavam ao grupo. Alice sentiu o rosto queimar de vergonha, mas Gabriel permaneceu calmo ao lado dela. Alice, ainda dá tempo de voltar para casa, disse outra mulher com falsa preocupação. Não precisa se humilhar assim. Humilhar? Gabriel falou pela primeira vez, a voz firme mas controlada. Como é humilhação duas pessoas que se gostam construírem uma vida juntas? Ah, agora ele fala. Carmen riu alto. Moço, você sabe que está levando uma mulher que não tem nada, né? Sem família, sem dinheiro, sem futuro. Eu sei exatamente quem estou levando. Gabriel respondeu, olhando diretamente para Carmen. Uma mulher extraordinária que vocês nunca souberam valorizar.
A resposta fez algumas pessoas rirem, mas não do tipo de riso que Alice estava acostumada. Era um riso nervoso, como se Gabriel tivesse tocado numa ferida. Extraordinária? Outra mulher gargalhou. Que tipo de homem desesperado chama Alice de extraordinária? Nunca vai ter nada com esse pobre! Gritou alguém do fundo da multidão, arrancando uma explosão de gargalhadas. A frase cortou Alice como uma lâmina. Era exatamente o que ela mais temia ouvir. As pessoas realmente acreditavam que ela estava se iludindo, que estava se agarrando em qualquer coisa porque era patética demais para conseguir coisa melhor. Vocês ouviram? Carmen repetiu em voz alta para ter certeza de que todo mundo escutou. Nunca vai ter nada com esse pobre. É isso mesmo, Alice. Está trocando uma vida simples, mas honesta por um sonho que vai virar pesadelo. As risadas ficaram mais cruéis. Alice sentiu as lágrimas começarem a brotar, mas tentou segurá-las. Não ia dar o gostinho para aquela gente de vê-la chorar. Olha a mala dela, apontou uma jovem. Parece que vai viajar com papelão. Que futuro brilhante. E as roupas? Continuou outra. Deve ter levado tudo que tem em 2 sacolas. Gabriel viu Alice começar a tremer e se posicionou na frente dela, criando uma barreira entre ela e a multidão cruel. Já chega, ele disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade que fez algumas pessoas recuarem. Vocês não têm o direito de humilhar ninguém. Humilhar? Carmen se indignou. Estamos tentando abrir os olhos dela. Alice, você vai se arrepender amargamente quando descobrir quem esse homem realmente é. E quem eu sou? Gabriel perguntou, virando-se para encará-la diretamente. Um aproveitador, Carmen gritou. Um homem que apareceu do nada, sem trabalho, sem dinheiro, prometendo mundos e fundos para uma mulher desesperada. Desesperada? Alice encontrou a voz no meio da dor. Eu não estou desesperada. Estou escolhendo ser feliz. Feliz? Outra mulher riu. Alice, felicidade não se constrói em cima de mentira. Que tipo de vida vocês vão ter? Onde vão morar? Do que vão viver? Vamos descobrir juntos. Gabriel respondeu calmamente. Descobrir juntos? Uma mulher mais velha repetiu com sarcasmo. Que romântico. Até a fome bater e a realidade chegar. O ônibus apareceu no final da rua, levantando uma nuvem de poeira. Alice sentiu o coração disparar. Era agora. Em alguns minutos estaria deixando tudo para trás para sempre. Última chance, Alice. Carmen gritou quando o ônibus parou. Não faz essa loucura. Fica aqui com quem te conhece, com quem se importa contigo. Se importa? Alice se virou para encarar todas aquelas pessoas pela última vez. Vocês passaram 26 anos me tratando como lixo. Nunca se importaram comigo. Só querem que eu fique para ter alguém para humilhar. A acusação calou a multidão por alguns segundos. Era a primeira vez que Alice falava a verdade tão crua na cara deles. Alice! Uma mulher tentou um tom mais suave. A gente só quer o seu bem. O meu bem? Alice riu, mas era um riso amargo. Meu bem é sair daqui com o homem que me ama. É ter a chance de ser feliz longe de pessoas que só sabem destruir os sonhos dos outros. Gabriel subiu no ônibus primeiro e estendeu a mão para ajudar Alice. Quando ela pôs o pé no primeiro degrau, a multidão explodiu numa última salva de crueldade. Vai se arrepender! Quando ele te abandonar, não volta chorando aqui. Nunca vai dar certo com esse pobre. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Alice se virou uma última vez antes de entrar completamente no ônibus. Viu todos aqueles rostos contorcidos de raiva e inveja, todas aquelas pessoas que nunca tinham tido coragem de arriscar nada pela felicidade e por isso não suportavam ver alguém tentando. Obrigada, ela disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem, por me mostrarem que estou fazendo a escolha certa. E entrou no ônibus, deixando o povoado em silêncio chocado. Gabriel a acompanhou até um assento na janela. Quando o ônibus começou a se mover, Alice olhou pela última vez para aquelas pessoas que tinham sido sua única família, mesmo sendo uma família cruel. Está arrependida? Gabriel perguntou baixinho, vendo lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Alice limpou os olhos e sorriu pela primeira vez desde que a humilhação começou. Não, estou aliviada. Pela primeira vez na vida, estou fazendo alguma coisa só para mim. Gabriel pegou a mão dela e entrelaçou os dedos.
Alice, tem uma coisa que preciso te contar. O coração de Alice disparou. O quê? Tudo o que essas pessoas disseram sobre mim estava errado. Completamente errado. Alice olhou nos olhos verdes dele e viu algo que a fez perceber que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nem conseguia imaginar. Como assim? Ela sussurrou. Gabriel sorriu, e havia um mistério naquele sorriso que fez Alice entender que não conhecia nem a metade da história do homem que tinha escolhido para amar. Você vai descobrir em breve, ele disse. E quando descobrir, vai entender por que aquelas pessoas nunca mais vão poder rir de você. O ônibus seguiu pela estrada empoeirada, levando Alice para longe do único lugar que conhecia, em direção a um futuro que prometia ser completamente diferente de tudo que ela tinha vivido. Lá atrás, no povoado que ficava cada vez menor, as pessoas ainda comentavam sobre a loucura que Alice tinha cometido. Nenhuma delas imaginava que em pouco tempo estariam se mordendo de arrependimento. O ônibus parou numa cidade que Alice nunca tinha visto antes. Era bem maior que o povoado, com prédios de vários andares, carros passando pelas ruas e movimento de gente por todos os lados. Alice desceu segurando firme na mão de Gabriel, sentindo-se pequena e perdida naquele mundo novo. Onde vamos ficar? Alice perguntou, olhando ao redor nervosa. Tinha apenas algumas moedas no bolso. Mal dava para comprar comida por 2 dias. Deixa comigo, Gabriel disse com aquela tranquilidade que sempre a acalmava. Conheço um lugar aqui. Alice estranhou. Como ele conhecia um lugar se tinha chegado no povoado como se fosse estrangeiro? Mas estava nervosa demais para fazer perguntas. Gabriel chamou um táxi, e Alice ficou ainda mais confusa. Táxi custava caro, e Gabriel sempre tinha se mostrado como alguém sem muitos recursos. Gabriel, ela sussurrou quando entraram no carro. Você tem dinheiro para isso? Ele sorriu daquele jeito misterioso que estava se tornando cada vez mais frequente. Tenho sim, não se preocupe. O táxi os levou para uma parte da cidade que Alice nunca imaginou que existia. Casas grandes, ruas limpas, jardins bem cuidados. O carro parou na frente de uma pousada elegante, com porteiro uniformizado e entrada de mármore. Gabriel. Alice puxou a manga da camisa dele. Este lugar deve ser caríssimo. Não temos dinheiro para isso. Alice confia em mim? Gabriel disse, descendo do táxi e pagando a corrida sem nem perguntar o preço. Alice ficou parada na calçada, segurando sua mala de papelão, sentindo-se completamente fora de lugar. As pessoas que entravam e saíam da pousada vestiam roupas caras, carregavam malas de couro, falavam com aquela confiança de quem sempre teve dinheiro. Gabriel se dirigiu à recepção com uma naturalidade que deixou Alice ainda mais confusa. Conversou baixo com o recepcionista, que o cumprimentou com um sorriso respeitoso, como se o conhecesse. Quarto para o casal Silva, o recepcionista disse, entregando uma chave dourada. Mesma suíte de sempre, Sr. Gabriel. Alice arregalou os olhos. Mesma suíte de sempre? Gabriel já tinha ficado ali antes. E por que o homem o tratava com tanto respeito? Gabriel, ela sussurrou enquanto subiam no elevador. O que está acontecendo? Como você conhece este lugar? Já fiquei aqui algumas vezes. Gabriel respondeu. Mas havia algo no tom dele que não convencia. O quarto era maior que o quartinho onde Alice tinha morado a vida inteira. Tinha cama de casal com lençóis de seda, banheiro com banheira de mármore, varanda com vista para a cidade. Alice ficou parada no meio do quarto, sem saber onde pôr a mala. Gabriel, quanto custa um lugar desses? Ela perguntou, a voz quase sussurrando. Não se preocupe com isso agora, Gabriel disse. Mas Alice percebeu que ele estava evitando responder diretamente. Como posso não me preocupar? Olha onde estamos. Eu não pertenço a um lugar assim. Gabriel se aproximou dela e segurou suas mãos. Alice, você pertence a qualquer lugar onde seja tratada com dignidade e respeito. Mas Gabriel, a conta. Como vamos pagar? Eu pago. Com que dinheiro? Você disse que tinha algumas economias, mas isso aqui custa uma fortuna. Gabriel suspirou fundo, como se estivesse lutando com alguma decisão interna. Alice, senta aqui comigo. Preciso te explicar algumas coisas. O coração de Alice disparou. Sempre que alguém pedia para ela sentar para uma conversa, vinha notícia ruim.
O que é? Você está me escondendo alguma coisa? Não estou escondendo. Só não contei tudo ainda. Tudo o quê? Gabriel olhou nos olhos dela por um longo momento antes de falar. Alice, eu não sou exatamente quem você pensa que sou. Alice sentiu o sangue gelar. Como assim? Quando cheguei no povoado, me vesti de forma simples porque queria passar despercebido. Queria conhecer o lugar, as pessoas, sem que me tratassem de forma diferente. Diferente por quê? Gabriel se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Porque eu tenho dinheiro, Alice. Bastante dinheiro. Alice ficou em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Que tipo de dinheiro? Minha família tem negócios, propriedades, empresas, investimentos. Você é rico? Gabriel se virou para ela. Muito rico. Alice se levantou bruscamente, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Você mentiu para mim? Não menti. Apenas não contei toda a verdade. É a mesma coisa, Alice gritou, surpreendendo os dois com a intensidade da reação. Por que fez isso? Porque queria ter certeza de que você gostava de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E agora, você tem certeza? Gabriel se aproximou dela novamente. Tenho. Você escolheu ficar comigo quando pensava que eu era pobre. Escolheu sair de casa sem saber onde íamos morar ou do que íamos viver. Isso me diz tudo sobre quem você é. Alice começou a andar de um lado para outro no quarto, tentando organizar os pensamentos. Gabriel, você não entende. Eu cresci sem nada. Sempre fui tratada como alguém inferior porque não tinha dinheiro, não tinha família importante. E daí? E daí que não sei como me comportar nesse mundo. Não sei como viver com alguém rico. Não sei nem que roupa usar num lugar como este. Gabriel riu suavemente. Alice, você acha que eu me importo com que roupa você usa? Mas as outras pessoas se importam. Todo mundo vai olhar para mim e saber que não pertenço ao seu mundo. Que se danem as outras pessoas. A palavra forte surpreendeu Alice. Gabriel sempre tinha sido educado e respeitoso. Alice, ele continuou, eu passei a vida inteira cercado de pessoas que só se aproximavam de mim por causa do dinheiro. Mulheres que fingiam me amar para ter acesso aos meus recursos. Amigos interesseiros que só apareciam quando precisavam de favores. Por isso você se disfarçou? Exato. Estava cansado de nunca saber se as pessoas gostavam de mim de verdade ou só do meu dinheiro. Alice parou de andar e olhou para ele. E quando chegou no povoado? Fui recebido com indiferença por quase todo mundo. Ninguém se interessou por mim. Ninguém tentou me impressionar. Exceto eu. Exceto você. Você me tratou com gentileza sem esperar nada em troca. Me deu informação quando precisei, conversou comigo quando estava sozinho, aceitou meu convite para sair sem calcular vantagens. Alice sentiu lágrimas nos olhos. Gabriel, estou com medo. Medo de quê? Medo de que agora que sei quem você realmente é, tudo mude entre nós. Gabriel se aproximou e a abraçou. Alice, a única coisa que mudou é que agora não preciso mais me preocupar se tenho dinheiro suficiente para te dar a vida que você merece. Eu não preciso de vida rica. Preciso de vida com amor. E você vai ter as duas coisas. Alice se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Suas economias que você falou, Gabriel riu. Tenho uma conta bancária com alguns milhões. Milhões? Alice quase gritou. Alguns milhões. Alice se sentou na cama, sentindo tontura. Gabriel, eu não sei lidar com isso. Não precisa lidar com nada. Só precisa continuar sendo você. Mas as pessoas do povoado, elas disseram que você era um pobre aproveitador. Estavam completamente erradas, não estavam? Alice pensou nas palavras cruéis que tinha ouvido. Nunca vai ter nada com esse pobre. A frase ecoou na cabeça dela, mas agora tinha um significado completamente diferente. Gabriel, ela disse devagar, você tem ideia de como as pessoas do povoado vão se sentir quando descobrirem quem você realmente é? Gabriel sorriu, e havia algo de travesso naquele sorriso. Tenho uma ideia. E você? Alice imaginou a cara de Carmen quando descobrisse que o homem que ela tinha chamado de pobre aproveitador era na verdade milionário. Imaginou a expressão das mulheres que tinham rido dela por escolher um pobretão sem futuro. Pela primeira vez desde que Gabriel havia revelado a verdade, Alice sorriu.
Elas vão querer se enterrar de vergonha. Provavelmente. E vão perceber que perderam a chance de conhecer alguém extraordinário porque julgaram pela aparência. Com certeza. Alice olhou ao redor do quarto luxuoso, para o homem que tinha se apaixonado por ela quando pensava que ele não tinha nada, e sentiu uma emoção estranha crescendo no peito. Não era felicidade apenas. Era justiça. Gabriel, ela disse, tem mais alguma coisa que você não me contou? Gabriel hesitou por um segundo. Tem. O quê? Minha família não sabe que estou aqui, nem que me apaixonei por você. E quando eles souberem? Gabriel pegou as mãos dela novamente. Quando souberem, vão ter que aceitar. Porque eu escolhi você, Alice. E nada nem ninguém vai mudar isso. Alice sentiu o coração explodir de emoção. Tinha saído do povoado pensando que estava arriscando tudo por um amor incerto. Agora descobria que tinha encontrado não apenas amor verdadeiro, mas também uma vida que jamais tinha sonhado ser possível. Mas no fundo, uma pergunta ainda a incomodava. Se Gabriel era tão rico assim, por que tinha escolhido justamente o povoado dela para se esconder? Havia ainda segredos que ele não tinha revelado? Na manhã seguinte, Alice acordou ainda tentando acreditar que tudo aquilo era real. O quarto luxuoso, as cortinas de seda, a vista da cidade pela janela. Gabriel já estava acordado, sentado na poltrona lendo algo no celular. Bom dia, ele disse com aquele sorriso que sempre fazia o coração dela acelerar. Bom dia, Alice respondeu ainda tímida. Gabriel, ontem à noite fiquei pensando, no quê? Em como vou me vestir para sair daqui. As pessoas vão olhar para mim e perceber que não pertenço a este mundo. Gabriel largou o celular e se aproximou da cama. Alice, hoje vamos resolver isso. Como? Vamos comprar roupas novas para você. Alice sentou na cama, alarmada. Gabriel, roupas bonitas custam muito caro. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque não é certo. Você já está pagando tudo, me dando teto, comida. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Alice, você ainda não entendeu. Não tenho apenas algum dinheiro. Tenho mais dinheiro do que conseguimos gastar em várias vidas. Como assim? Gabriel suspirou e se sentou na beira da cama. Minha família possui uma das maiores empresas de agronegócios do país. Exportamos para o mundo inteiro. Temos fazendas, fábricas, escritórios em 12 estados. Alice ficou de boca aberta. Você é bilionário? Meu pai é. E eu sou o herdeiro único. Alice se levantou da cama e começou a andar pelo quarto, tentando processar aquela informação. Gabriel, isso muda tudo? Muda nada. Como muda nada? Você é uma das pessoas mais ricas do Brasil. E eu sou uma órfã sem família que cresceu dependendo de esmola. E daí? E daí que somos de mundos completamente diferentes. Gabriel se levantou e a segurou pelos ombros. Alice, escuta o que vou te dizer. Passei 20 anos da minha vida sendo apresentado a mulheres da sociedade. Filhas de empresários, herdeiras, modelos, atrizes. Todas lindas, todas bem vestidas, todas educadas nos melhores colégios. E aí? E nenhuma delas me fez sentir o que você me faz sentir. Nenhuma delas me olhava como você me olha. Nenhuma delas se importava com quem eu era por dentro. Mas, Gabriel, Alice, você me salvou. Eu te salvei? Sim. Me salvou de uma vida vazia, cercado de pessoas interesseiras. Me mostrou o que é amor verdadeiro. Alice sentiu lágrimas nos olhos. Não sei se consigo viver nesse mundo, Gabriel. Não vai viver no meu mundo. Vamos criar o nosso mundo. Naquele momento, o celular de Gabriel tocou. Ele olhou o visor e sua expressão mudou. É meu pai, ele disse, hesitando se atendia ou não. Atende! Alice disse. Não pode fugir para sempre. Gabriel respirou fundo e atendeu. Pai. Alice pode ouvir a voz do outro lado, grave e autoritária, mesmo sem entender as palavras. Sim, pai, estou bem, Gabriel disse. Não estou sozinho. A voz do pai ficou mais alta, mais irritada. Pai, preciso te contar uma coisa, Gabriel disse, olhando para Alice. Conheci alguém, uma mulher especial. O que se seguiu foi uma tempestade de palavras do outro lado da linha. Gabriel afastou o celular do ouvido e Alice conseguiu ouvir algumas frases. Que tipo de mulher? De que família?
Onde vocês se conheceram? Pai, se acalma. Gabriel tentou interromper. Vou levar ela para você conhecer. Gabriel, você não pode simplesmente aparecer com qualquer pessoa. Nossa família tem uma posição social a manter. Alice sentiu o coração apertar. Era exatamente o que tinha medo que acontecesse. Pai, eu amo essa mulher, Gabriel disse com firmeza. E vou me casar com ela. O silêncio do outro lado da linha foi tão pesado que parecia que a chamada tinha caído. Gabriel! A voz do pai saiu perigosamente baixa. Você vem para casa imediatamente e traz essa pessoa com você. Preciso conhecer quem está influenciando as decisões do meu filho. Não é influência, pai. É amor. Vem para casa, Gabriel. Hoje. A ligação foi cortada. Gabriel ficou olhando para o celular por alguns segundos antes de se virar para Alice. Bem, ele disse com um sorriso forçado. Você vai conhecer minha família mais cedo do que eu planejava. Gabriel, eu ouvi a conversa. Seu pai não me quer por perto. Meu pai não me comanda mais. Tenho 32 anos. Mas sou exatamente o tipo de mulher que ele não quer para o filho. Sem família, sem dinheiro, sem educação formal. Gabriel se aproximou dela e segurou suas mãos. Alice, você tem algo que nenhuma dessas mulheres adequadas tem. O quê? Um coração puro. Você me ama pelo que sou, não pelo que tenho. E isso vale mais que todos os diplomas e todas as fortunas do mundo. Alice respirou fundo. Está bem, vou conhecer sua família. Tem certeza? Tenho. Mas antes quero que me conte tudo, tudo mesmo. Não quero mais surpresas. Gabriel assentiu. Meu nome completo é Gabriel Santos Oliveira. Meu pai é Henrique Santos Oliveira, dono do Grupo Oliveira. Temos fazendas em 12 estados, 2 fábricas de processamento, uma empresa de logística e escritórios de exportação. E sua mãe? Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Foi um acidente de carro. Alice sentiu um aperto no coração. Sinto muito. Desde então, meu pai se tornou obsessivo com controle. Quer escolher tudo na minha vida, inclusive com quem me caso. E por isso você fugiu? Fugi porque ele estava organizando meu noivado com a filha de um sócio dele. Uma mulher que mal me conhecia, mas que topava casar para unir 2 fortunas. E você não queria? Alice, você já sentiu aquela sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa? Alice pensou na vida que tinha no povoado, sempre fazendo o que esperavam dela, sempre aceitando o lugar que lhe davam. Já. Era assim que me sentia, até te conhecer. Naquela tarde, Gabriel levou Alice para comprar roupas. Não numa loja qualquer, mas numa boutique elegante onde as vendedoras a trataram como princesa assim que viram Gabriel. Alice experimentou vestidos que custavam mais que 1 ano de salário mínimo, sapatos importados, joias delicadas. Gabriel, isso é muito, ela protestou quando ele insistiu em comprar tudo. Alice, você vai conhecer minha família. Eles vão te julgar pela aparência primeiro. É inevitável. Quero que você se sinta confiante. Quando Alice se olhou no espelho com um vestido azul marinho elegante, sapatos de salto alto e cabelo arrumado por um cabeleireiro profissional, mal se reconheceu. A mulher no espelho era sofisticada, elegante, confiante. Está linda, Gabriel disse, aparecendo atrás dela no reflexo. Não pareço mais eu mesma. Continua sendo você. Só está mostrando a beleza que sempre teve, mas que ninguém se deu ao trabalho de enxergar. Na véspera da viagem para conhecer a família de Gabriel, Alice estava nervosa demais para dormir. Ficou na varanda do quarto olhando as luzes da cidade, pensando em como sua vida tinha mudado completamente em questão de dias. Com medo? Gabriel perguntou, se juntando a ela na varanda. Apavorada, Alice admitiu. De quê? De que sua família me odeie. De que vejam que não sou boa o suficiente para você. Gabriel a abraçou por trás. Alice, lembra do que você disse para as mulheres do povoado antes de vir embora? Que elas tinham inveja porque alguém me escolheu. Exato. Eu te escolhi. Entre todas as mulheres do mundo, escolhi você. E se minha família não conseguir enxergar o quanto você é especial, o problema é deles, não seu. Alice se virou nos braços dele. E se eles te forçarem a escolher entre mim e a família? Gabriel olhou diretamente nos olhos dela. Já escolhi. Escolhi você. Mesmo que isso signifique perder sua fortuna?
Alice, fortuna sem amor é pobreza, e amor verdadeiro é a maior riqueza que existe. Naquela noite, Alice dormiu sabendo que no dia seguinte enfrentaria o maior teste da vida. Mas também sabia que não estava sozinha. Tinha ao lado dela um homem que a amava de verdade, que tinha escolhido ela entre todas as opções que o dinheiro podia comprar. E lá no fundo, uma parte dela estava ansiosa para encontrar a família de Gabriel. Queria ver a cara deles quando descobrissem que a mulher inadequada tinha conquistado o coração do herdeiro. Queria provar que valor não se mede em dinheiro ou sobrenome. O confronto estava por vir. E desta vez, Alice estava pronta para lutar pelo amor dela. A mansão da família Oliveira era maior que todo o povoado onde Alice tinha nascido. Quando o carro passou pelos portões dourados e ela viu aquela construção imponente, com jardins que pareciam saídos de filme, sentiu as pernas tremeram. Mas respirou fundo e lembrou das palavras de Gabriel. Ela tinha sido escolhida, e isso valia mais que qualquer fortuna. "Está pronta?" Gabriel perguntou, apertando a mão dela. "Estou", Alice respondeu, e pela primeira vez sentiu que realmente estava. Henrique Santos Oliveira os esperava na sala principal, sentado numa poltrona de couro que mais parecia um trono. Era um homem alto, imponente, com cabelos grisalhos e olhos que avaliavam tudo como se estivesse calculando preços. Ao lado dele, uma mulher elegante que Alice supôs ser a secretária particular. "Gabriel", Henrique disse sem se levantar, "você finalmente resolveu aparecer." "Pai, esta é Alice", Gabriel disse colocando a mão nas costas dela em apoio. "A mulher que escolhi para dividir minha vida." Henrique olhou Alice de cima a baixo, como se estivesse avaliando um produto em leilão. Alice manteve a postura ereta, o queixo erguido, e sustentou o olhar dele sem baixar os olhos. "Senhorita Alice", Henrique disse com frieza, "Gabriel me disse que vocês se conheceram recentemente." "Sim, senhor", Alice respondeu com voz firme. "E de que família você vem?" "Não venho de família nenhuma, senhor Henrique. Sou órfã." A resposta direta pareceu surpreender o homem, que esperava rodeios ou mentiras. "Entendo. E qual sua formação acadêmica?" "Não tenho formação acadêmica formal. Fui criada por caridade no povoado onde nasci." Henrique se inclinou para a frente, os olhos brilhando com o que parecia ser satisfação cruel. "E me diga, Alice, o que exatamente você acha que pode oferecer ao meu filho?" Gabriel deu um passo à frente, claramente irritado, mas Alice tocou o braço dele, pedindo silenciosamente para que a deixasse responder. "Senhor Henrique", Alice disse calmamente, "posso oferecer a Gabriel algo que todo o dinheiro do mundo não compra." "E o que seria isso?" "Amor verdadeiro. Amor que não depende de conta bancária, que não muda quando as coisas ficam difíceis, que não tem interesse escondido." "Amor?" Henrique riu com desdém. "Minha querida, amor é um luxo para quem já tem todas as necessidades básicas resolvidas." "E o senhor está errado", Alice disse, surpreendendo todo mundo com a firmeza. "Amor é uma necessidade básica, e pelo que vejo, é a única coisa que falta nesta casa." O silêncio que se seguiu foi tão tenso que parecia que o ar tinha virado vidro. Gabriel olhou para Alice com uma mistura de orgulho e preocupação. "Como ousa?" Henrique começou, mas Alice o interrompeu. "Como ouso falar a verdade? Porque não tenho nada a perder, senhor Henrique. O senhor pode me expulsar desta casa, pode tentar separar Gabriel de mim, pode fazer o que quiser, mas não pode mudar o fato de que seu filho me escolheu. Gabriel foi influenciado. Você se aproveitou da boa vontade dele." "Se aproveitei?" Alice riu, mas não era um riso amargo. Era um riso de quem finalmente tinha encontrado sua força. "Senhor Henrique, quando conheci Gabriel, pensei que ele era pobre como eu. Mesmo assim, escolhi ficar com ele. Mesmo sabendo que teríamos dificuldades, que passaríamos necessidades, que seríamos julgados. Isso não prova nada. Prova tudo. Prova que amo Gabriel pelo homem que ele é, não pelo herdeiro que vocês querem que ele seja." Gabriel se aproximou do pai. "Pai, você está vendo? Alice me ama de verdade. Não é como as outras mulheres que você sempre tentou me empurrar. Aquelas mulheres tinham educação, família, posição social. Aquelas mulheres tinham interesse." Gabriel respondeu.
Alice só tem amor a oferecer. E para mim, isso vale mais que todos os nossos negócios juntos. Henrique se levantou da poltrona, claramente perdendo a paciência. Gabriel, você está cometendo o maior erro da sua vida. Esta mulher vai arruinar nossa família, nossa reputação. Nossa reputação? Alice interrompeu novamente. Senhor Henrique, o senhor sabe o que é reputação de verdade? É quando as pessoas falam bem de você porque você é uma boa pessoa, não porque tem dinheiro. E o que você sabe sobre ser boa pessoa? Sei que fui humilhada a vida inteira e nunca me tornei uma pessoa cruel. Sei que não tinha nada, e mesmo assim sempre ajudei quem precisava. Sei que escolhi o amor mesmo quando todos disseram que estava errada. Alice olhou ao redor daquela sala luxuosa, para os quadros caros, os móveis importados, toda aquela riqueza que impressionava, mas não aquecia o coração. Senhor Henrique, ela continuou, o senhor tem tudo que o dinheiro pode comprar. Mas não tem o que realmente importa, um filho feliz. Gabriel estava fugindo desta vida, tentando encontrar algo real, algo verdadeiro. E você acha que é essa coisa real? Não acho, tenho certeza. E Gabriel também tem. Gabriel se posicionou ao lado de Alice, pegou a mão dela e olhou diretamente para o pai. Pai, vou me casar com Alice. Com ou sem sua aprovação. Se você fizer isso, será deserdado. Perderá tudo. Gabriel sorriu, e havia uma leveza naquele sorriso que Alice nunca tinha visto antes. Pai, se casar com a mulher que amo significa perder a herança, então nunca tive nada de verdadeiro mesmo. Gabriel, você não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que nunca na minha vida. Alice vale mais que todos os milhões desta família. Alice sentiu lágrimas de emoção nos olhos. Gabriel estava realmente disposto a abrir mão de tudo por ela. Bem, Henrique disse friamente, então vocês dois podem sair da minha casa. E não voltem mais. Gabriel assentiu e se virou para sair. Mas Alice permaneceu parada. Alice? Gabriel a chamou. Um minutinho, ela disse, se virando para Henrique uma última vez. Senhor Henrique, um dia o senhor vai perceber que expulsou da sua vida a única pessoa que realmente fazia seu filho feliz. E quando esse dia chegar, espero que o senhor entenda que algumas coisas não se compram, não se vendem e não se herdam. Elas se conquistam com o coração. Alice fez uma pequena reverência respeitosa e se dirigiu para a porta, onde Gabriel a esperava com um sorriso orgulhoso. Vamos, ela disse. Temos uma vida para construir. 6 meses depois, Alice estava na varanda da casa simples mas aconchegante que ela e Gabriel tinham comprado numa cidade pequena e tranquila. Gabriel tinha usado suas economias pessoais para começar um negócio próprio, independente da família. Não eram ricos como antes, mas eram felizes como nunca. A campainha tocou e Alice foi atender. Para sua surpresa, era um carteiro com uma encomenda especial. Para a senhora Alice Oliveira, o carteiro disse. Alice sorriu ao ouvir o sobrenome. Tinha se casado com Gabriel numa cerimônia simples, só eles dois e 2 testemunhas. O nome no documento oficial a fazia sentir finalmente que pertencia a algum lugar. A encomenda era uma carta elegante, com timbre oficial. Alice a abriu e começou a ler. Conforme lia, seus olhos foram se arregalando de surpresa. Gabriel chegou em casa e encontrou Alice sentada na sala, segurando a carta com uma expressão indecifrável. O que é isso? Ele perguntou. Uma carta do seu pai. Gabriel franziu a testa. O que ele quer? Ele quer nos ver. Diz que estava errado. Errado? Alice continuou lendo. Diz que passou esses meses observando você, vendo como está feliz, como mudou para melhor. Diz que entendeu que o amor verdadeiro é mais importante que qualquer fortuna. Gabriel se sentou ao lado dela, incrédulo. Meu pai escreveu isso? E tem mais. Ele quer te restituir a herança. Mas diz que agora entende que você não precisa dela para ser feliz. Gabriel pegou a carta e leu silenciosamente. Quando terminou, olhou para Alice. O que você acha? Alice sorriu. Acho que às vezes as pessoas precisam perder alguma coisa para entender o verdadeiro valor dela. Você perdoa ele? Gabriel, eu cresci sem família. Se seu pai quer fazer parte da nossa vida agora, respeitando nosso amor, respeitando quem somos,
Eu aceito. Mesmo depois de tudo que ele disse, mesmo depois de tudo. Porque aprendi que guardar mágoa só machuca quem guarda. Gabriel abraçou Alice, sentindo mais uma vez que tinha feito a escolha certa. Sabe o que mais me impressiona em você? O quê? Sua capacidade de perdoar, de ver o melhor nas pessoas, de transformar dor em amor. Alice pensou no povoado onde tinha nascido, nas mulheres que a humilharam, em toda a dor que tinha passado. Tudo aquilo a tinha trazido até Gabriel, até aquele momento de felicidade completa. Gabriel, ela disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Você lembra daquelas mulheres que gritavam, nunca vai ter nada com esse pobre? Gabriel riu. Lembro. Elas estavam certas de uma coisa. De quê? Eu nunca teria nada com um pobre. Porque você nunca foi pobre de verdade. Rico é quem tem amor no coração. E você sempre foi o homem mais rico do mundo. E ali, na casa simples que tinha construído com amor, Alice finalmente entendeu que tinha encontrado sua verdadeira família. Não uma família de sangue, mas uma família de escolha. Uma família onde ela era amada, respeitada e valorizada pelo que realmente era. A menina órfã que cresceu sendo humilhada no povoado tinha se tornado uma mulher forte, que conquistou o coração de um herdeiro milionário e transformou a vida dele para sempre. E a maior riqueza que tinham não estava em conta bancária, mas no amor verdadeiro que os unia. Fim da história.